Vou falar um pouquinho para vocês, né? O Prato do Dia é um espaço cultural que funciona há 15 anos. E agora nós estamos, né, o Prato do Dia e nós da Enapere Consultoria estamos estabelecendo uma parceria. Então esse é o primeiro de alguns encontros que nós vamos fazer aqui, às quartas-feiras. E hoje para a gente é um dia mega especial, porque além de inaugurar essa possibilidade de roda de conversa aqui nesse espaço, a gente também está trazendo uma pauta muito importante para ser discutida nesses tempos atuais e embasados, né, pela escrita da Tainara, nesse livro que a gente deixou aqui para vocês olharem. Daqui a pouco eles vão se apresentar. Quero falar brevemente, então, também da Enapere, né, que é a empresa que eu tenho em parceria com o Léo. A Enapere é uma empresa de consultoria em relações raciais e diversidade. Nós temos um ano de história e temos um trabalho já, né, com escolas, com empresas, sempre com essa toada, né, de ajudar esses espaços a se transformarem, né, tendo maior consciência do país que estamos, né, das questões sociais que vivemos e que atravessam diretamente a vida dos estudantes, a vida dos colaboradores, no caso das empresas. Bom, então, para poder compor essa mesa, eu vou convidar aqui o Léo Bento, que vai mediar. Quero chamar Tiele, por favor. E o Ed. Que seja uma roda de conversa bem agradável para todos. Vou passar aqui para o Léo, tá bom? Obrigado, Dedé. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente está nesse ambiente informal aqui para a gente conversar um pouco sobre masculinidades em desconstrução. Então, assim, essa atividade ela foi pensada, né, muito em prol do lançamento do livro da Tainara, que veio de Salvador aqui para trocar essa ideia, e ficou fomentando, né, como é que a gente poderia fazer, então, não sei o quê. E a gente começou, o Daniel entrou em contato comigo, e um outro amigo, eu falei com ela, não, vamos fazer, vai dar tudo certo. E a Dedé falou, tem um espaço bacana pra gente fazer, vamos lá fazer. E a gente começou, né, essa primeira atividade que a gente espera que sejam muitas outras, né, para além desse tema que é tão importante e necessário no momento de ser discutido. Eu estou afônico, porque, enfim, essa mudança de temperatura é bizarra. Mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, gente, academia de bar, pedagogia de bar, sei lá. Eu vou apresentar o Tiele, vou apresentar o Ed, vou apresentar a Tainara, e aí depois eu vou fazer uma pergunta para cada uma das pessoas que estão aqui. Tem que me apresentar também. E aí eu vou passar aqui a bola para o pessoal. A gente vai acabar fechando aqui um lance de 10 minutos, só para a gente não se alongar muito, depois a gente ter como comer, beber e trocar umas ideias também. E a gente vai ter um tempo também para que vocês possam interagir, fazer perguntas, para que possam trazer também experiências, né, para além do que a gente está propondo aqui. Bom, então vamos lá, vou começar pelo Tiele. Tiele é considerado um homem trans do rap nacional, vem desde o início da sua carreira, de 1989, da cidade de São Paulo, colecionando atuações importantes nas artes em geral. Eu só não vou ler tudo aqui, porque é grande, o homem faz muita coisa, né? Então, eu vou pular já aqui, ó. Como escritor, participou de várias coletâneas e lançou em 2021 no Brasil o livro de poesia erótica Transcorpo Ético, pela editora Círculo Contínuo, do meu parceiro Marciano, em 2023, quer dizer. E na sua versão bilíngue, o título Transpoetical Party,
pela editora America Press, com lançamento pelos Estados Unidos, Canadá e Colômbia. Idealizou também o projeto Mulher e atualmente coordena o Ponto de Cultura Hip Hop Mulher. O Ed, meu parceiro de longa data, a gente se conhece de outras vidas, e o Ed é psicólogo clínico, palestrante, supervisor, pós-graduado do Núcleo de Clínica Ampliada Fenomenológica Existencial, com especialização em Fenomenologia Decolonial e Clínica Ampliada, psicólogo graduado pela Universidade Católica de Santos e criador do grupo terapêutico para adolescentes negros. E ele tem como linha de pesquisa, né, a psicologia, relações raciais, ansiedade generalizada, masculinidade, psicologia escolar, elaboração de protocolos e manejo socioemocional no contexto escolar. E a gente tem também a Nara, né, que está promovendo esse rolê todo aqui, né, que idealizou a possibilidade da gente poder estar aqui para essa troca. Então a Thay, ela é baiana, Muzenza de Quiango, Caiango. É influenciadora, comunicadora e consultora de diversidade e inclusão, com experiência em gestão pública e marketing político, e formação em artes e estudos em gêneros e diversidade pela UFBA. Ela fundou o DI Desconstruir, ministrando curadorias, mentorias e capacitações, como intelectual influência, sua comunicação decolonial para desconstruir racismo e sexismo no meio digital. Bom, eu sou o Léo Bento, tenho formação em História, eu estudo branquitude, educação, bolsas com ações afirmativas, enfim, e sou parceiro da Dedé, né, na empreitada lá pela Inaperê. A gente tem desenvolvido algumas ações que eu vou falar mais para frente, eu vou convidar todos e todos para participar, mas eu não vou ficar falando muito mais, eu vou passar a palavra para o Thierry, mas antes de passar a palavra para o Thierry, eu tenho duas perguntinhas. Para mim? É, óbvio. Tem pergunta para todo mundo aqui. Então, como é que é ser um homem trans no Brasil em 2025? E quais são os seus principais desafios no dia a dia? Beleza, boa noite a todos, a todas, a todes. É um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite. Como ser um homem trans nesse país, né? Não é só nesse país, sabe? Nesse planeta, assim, nesse universo. Em pleno 2025, não é fácil. Se eu falar que é fácil, estou mentindo. Se eu falar que é mil maravilhas, vou estar mentindo. Se eu falar que é um sonho realizado, vou estar mentindo, porque não é um sonho, é uma condição, é como eu me sinto, como eu sou. Né? A gente não sonha ser alguma coisa, a gente é. Né? Já começa nessa questão. Mas esse percurso, para chegar hoje do jeito que eu estou, não foi fácil. Né? Então eu vou falar no percurso, que eu acho que fica mais interessante e contextualiza bem. Né? Eu vim da cultura hip hop, eu sou da cultura hip hop desde os anos 80. Né? Então vocês já imaginam naquela época como que era a minha humilde sobrevivência dentro de um rolê da cultura hip hop. Né, dos anos 80, final dos anos 80 e início dos 90. Então, assim, eu não habitava esse corpo que vocês estão vendo agora, eu habitava outra condição de corpo. Para quem fuçou lá, deixou nas minhas redes, eu não zerei, né, a partir do momento que publicamente eu sou um homem trans. Né, eu não zerei e comecei do zero minhas redes sociais, então tá tudo lá, minha vida tá lá aberta para todo mundo ver, todo mundo assistir, todo mundo acompanhar. E é interessante porque aí dá para perceber como que
foi esse trajeto, essa trajetória da minha vida. E não foi fácil, então não é fácil ser um homem trans em 2025, né? Mas eu estou feliz onde eu cheguei. A felicidade ela é plena, absoluta, né? Eu não bebo, mas assim como se fosse uma garrafa de absinto distribuindo para todo mundo que não bebe também, fica todo mundo louco feliz. Então é uma felicidade plena e absoluta mesmo, para quem é homem trans e consegue fazer perpassar por todas essas fases, né? Principalmente quando a gente tem um meio social e principalmente quando tem um meio familiar, né? Então são vários processos assim, né, para você transpor. E essas dificuldades, elas fazem parte de todo esse processo, né, de transição. E eu acho que assim, aqui no Brasil, comparando com os outros países, até que é fácil, se a gente for comparar com outros países, né? Uma situação até que fácil, porque a gente tem um acompanhamento via SUS, por exemplo, né? Faz com que as pessoas que estão procurando pela transição, né, estão buscando isso para direcionar a sua vida e botar a sua vida no eixo, fica mais fácil, né? Então, pelo menos isso, né? Porque agora tem outros países que não tem nem isso. Você não consegue, você fica trancado, você fica preso dentro de si e não consegue um acesso, para a saúde. Você tem que pagar, você tem que gastar, você tem que praticamente se humilhar para poder conseguir um acompanhamento com um endocrinologista, né? E aqui não, aqui a gente tem todo o acesso pelo SUS para o início da transição. Mas não é só iniciar, vou ali começar a transição, não é? Pelo menos você tem que se perceber enquanto uma pessoa trans, né? Então, isso para mim que demorou, porque eu não sabia o que era uma pessoa trans. Então, a informação ela chegou muito tempo depois, né? As tecnologias que contribuíram para que eu acessasse esse conhecimento, porque eu não sabia o que eu era, né? Eu só sabia que eu era do hip hop em 88, 89, começava a escrever, começava a jogar minhas ideias, meus sentimentos nos papéis, minhas poesias, minhas angústias, e eu não sabia o porquê eu escrevia aquilo, né? Então eu já começava uns starts aí. E quando eu comecei a me soltar mais e entrar na cultura hip hop para cantar, para dançar, conhecer pessoas, sair do meio familiar, né, que era tem uma linha cristã evangélica, né? Então são várias prisões dentro de outras prisões, né, que vão te segurando. Então quando a gente vai para a rua, né, então fica mais fácil a gente conseguir, sei lá, os acessos. Mas as tecnologias a partir dos anos 2000, bem no final dos anos 2000, que eu consegui acessar essas informações. Foi na faculdade de História que eu comecei a acessar essa questão do que é ser trans, do que é uma pessoa trans e como eu me identificava com aquilo, né? Mas esse processo todo não foi um processo fácil, não foi um processo rápido, foi um processo trabalhoso, às vezes cruel, mas que a gente foi transpondo, que eu fui transpondo, e hoje eu estou assim, né? Mais careca do que nunca, né? Porque ontem meus dreads eram do tamanho daquele cidadão ali. Se tivesse crescido eu já estava maior que o seu, assim. Mas eu tenho meus dreads, estão guardados numa gaveta. Legal, o cabelo não estraga, né? E é caro. Então eu tenho uma peruca cara de dread bom. E é isso, gente. Esse processo todo, essas nossas histórias, essas feridas que a gente vai fechando, vão abrindo outras, vão fechando, e elas me conduziram para ser quem eu sou hoje, assim, né? Acumulando todas essas experiências, né, que é difícil de ler, né? É complicado ler tudo, mas
que eu sou um artista, sou um multiartista, né? Então, através da minha arte, eu consegui também me fortalecer para ser quem eu sou. E nem todos os meninos e homens trans têm a mesma condução nesse sentido, porque são famílias diferentes, são pessoas diferentes, são bolsos diferentes, né? Então, o acesso também para um homem trans preto da periferia não é o mesmo que um homem trans branco do Morumbi, né? Estalou o dedo, já faz uma cirurgia, né? A gente que tem toda uma condição, são 5 anos que eu esperei para fazer a minha cirurgia, esperei 5 anos, né? Todo um acompanhamento, equipe multidisciplinar, isso tudo eu devo ao SUS, né? Não fiz nada no particular, mas tem muitos amigos meus que fazem pelo plano de saúde que também cobrem. Então é uma coisa muito, muito interessante isso, sabe, gente? Porque é o bem-estar das pessoas, né? E eu me sinto bem assim, e estou bem assim em ser um homem trans, né? Mas antes, pela cultura hip hop, eu era mais conhecido como uma mulher lésbica. Isso já era um estardalhaço, já era uma coisa louca, né? Porque naquela época eu já era conhecido como a primeira lésbica assumida da cultura hip hop. Já começa com esses negócios de primeiro. Aí quando o negócio quando degringolou, nossa, mas é trans? Ai que putz, agora eu não sei mais. Isso confunde as pessoas, mas é uma condição que as pessoas têm que entender, têm que respeitar, né? E isso daí já é outro ponto também, que não é fácil ser uma pessoa trans, depois que você começa a transição e dar continuidade, né? Essa questão das pessoas te chamarem pelo pronome certo, te respeitarem, e isso vai tanto da família até os amigos mais próximos que sempre te veem e te tratam, mas é um processo que todo mundo tem que entender, todo mundo tem que respeitar, e eu jogo essas experiências para os meus escritos, para as coisas que eu escrevo poesia erótica, né? Então acho que a melhor forma de me libertar assim, através da poesia, né? Eu escrevo rap também, música de protesto, mas quando as pessoas leem mais as minhas poesias eróticas, me entendem melhor, né? Principalmente quando é poesia erótica trans, assim, né? Essa mistura, e eu consigo me desdobrar e ser quem eu sou através da minha arte. E que não é fácil também viver de arte nesse país, mas tudo bem. E nossa, eu tenho 1 minuto, falei, pô, caceta, mano, que bom. Que bom, e tô bem, doutor? Então é isso. Mas é legal a gente falar da gente nessa perspectiva de como é ser um homem trans, sabe, nesse país. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. E cada situação é uma situação. E eu fico feliz do jeito que eu estou e como eu estou conduzindo a minha situação. Eu respondi as 2 perguntas? Respondi bem, né? Então tá. É isso, gente. Obrigado, né? Estou aberto escancarado para perguntas. Essa mesa aqui, eu vou te fazer uma proposta, pode ser? Nossa, lá vem. Fechou. Então, gente, eu tenho uma pergunta agora para o Ed, na verdade são 2, né, antes dele começar a falar aqui. E é o seguinte, né, o Ed é psicólogo, ele atua, né, atendendo clinicamente jovens, meninos, né, enfim. E aí a pergunta que eu trouxe, né, para linkar com a questão da masculinidade é a seguinte: quem ganha e quem perde com a masculinidade tóxica, que é um padrão da nossa sociedade, né? E a segunda é como que jovens têm lidado, a partir da sua experiência, com a intersecção do racismo e masculinidades diversas. Bom, boa noite. Eu quero começar essa fala com algumas estatísticas que eu busquei trazer a partir dessa pergunta, né? Então, sobre quem ganha e quem perde. A gente fala muito sobre a questão do feminicídio, das violências
violências que acontecem com as mulheres. Eu vou abordar esse ponto com certeza, mas eu quero começar com um outro ponto que eu não vejo ser tão discutido, mas que eu acho tão importante quanto, que é sobre o quanto os homens são muito destrutivos, eles com eles mesmos e, né, com os seus iguais e consigo. Então quero trazer algumas estatísticas atualizadas. Homens vivem em média, dados de 2023, homens vivem em média 7 anos menos do que as mulheres. A mortalidade dos homens é precoce, então entre 20 a 59 anos, entre acidente, violência e causas evitáveis, então os homens estão presentes. Cerca de 90% das vítimas de homicídio no país são homens. Homens representam 80% das vítimas de acidentes de trânsito no país. As mortes relacionadas a álcool e drogas, os homens representam a maioria. Falando sobre doenças agora, hipertensão e doenças cardiovasculares, existe uma maior prevalência no diagnóstico tardio e uma taxa de mortalidade maior entre homens. Câncer ligado a tabaco e álcool, então pulmão, fígado e esôfago, maior incidência em homens. Obesidade abdominal e dislipidemias, com controle precário de vida menor, busca por serviços preventivos. Então a questão de como homens buscam menos serviços preventivos de saúde, mesmo tendo o SUS ofertando tanta disponibilidade para cuidado, como os homens têm uma procura tão baixa, né? Então, falando agora sobre comportamentos de risco entre homens, homens bebem em média o dobro do que mulheres no país. Tabagismo, existe uma queda do índice de tabagismo no país recentemente, mas os homens ainda têm um índice maior de tabagismo do que as mulheres. Existe uma baixa adesão a serviços de saúde. Existe uma maior exposição ocupacional, então profissões com risco físico, químico e ergonômico geralmente está concentrada mais em homens, e aí depois eu faço um asterisco aqui voltado para a questão racial, sobre qual é a cor desses homens que estão com esse serviço braçal e de risco também. Saúde mental, homens possuem uma taxa de suicídio 4 vezes maior do que a de mulheres. Então, os homens, eles lideram as taxas de suicídio tem um bom tempo. Tem um dado que não está aqui, mas para além de ser 4 vezes maior do que a taxa feminina, os homens possuem as causas de suicídio mais violentas. Então, não é apenas os que mais cometem suicídio, mas são os que cometem de maneira mais violenta. Então, mostrando o índice dessa violência com os homens. Os homens estão como os mais prevalentes nos transtornos relacionados ao uso de substâncias. Existe uma baixa procura dos homens em exames preventivos como próstata, colesterol e glicemia. São exames que, se você marcar mês que vem, você faz na UBS próximo da sua casa. Existem taxas menores de procura de homens para a busca de exames de ISTs. Então, a taxa de homens é menor do que de mulheres na busca de exames preventivos de IST, que também é gratuito pelo SUS e fica pronto em 15 minutos. Então, são algumas estatísticas que eu peguei mais atualizado para trazer, primeiramente, o quão destrutivo os homens são com eles mesmos e com os seus pares. E eu sempre fico me questionando o porquê de tanta violência. E eu gosto de trazer um ambiente clínico sobre qual é o ambiente de vazão das emoções. Então é esse homem que passa por uma frustração, como que é o processo desses homens lidarem com as frustrações. E aí a gente fala sobre uma questão que é a masculinidade hegemônica. O que é a masculinidade hegemônica? Existe um manual do que é o ser homem. Para você ser homem, você precisa ser viril, você precisa ser duro, você precisa ser forte, você não pode chorar, você não pode demonstrar as emoções. Como que esse homem, com todas essas configurações, vai chegar e dizer que está triste porque ele se atrasou no trabalho?
como esse homem vai chegar e dizer que ficou triste porque um salário atrasou. Estou trazendo situações do dia a dia que geram uma frustração que é comum do ser humano. Acho que esse é um ponto muito importante de trazer. E aí a gente amplia para o momento onde chega a trazer uma perspectiva heteronormativa, que é aí onde a gente chega no caso da violência. Como o ciúme, ele é naturalizado e no processo dos homens não saberem comunicar e em muitos momentos não ter um espaço na sociedade para comunicar essa vulnerabilidade ela sai como violência, ela sai como tentativa de controle. Então, quando a gente fala sobre feminicídio, quando a gente fala sobre a violência que acontece com as mulheres e quando a gente fala sobre todos esses dados estatísticos autodestrutivos que os homens cometem, a gente está falando de emoções. No ambiente clínico, uma pergunta que eu sempre faço com os pacientes é sobre qual o espaço que eles possuem na sociedade para serem vulneráveis. E aí a gente pensa em frases que são clássicas na sociedade: você é um homem ou você é um rato? Você vai chorar? Homem não chora. Então, trazendo essa questão das emoções para um lado feminino. Por isso que eu digo que existe esse conceito de masculinidade hegemônica. Então, trazendo que algumas características elas estarão associadas apenas a homens. Então, ser sensível, demonstrar cuidado, cuidar, e essa parte do cuidar a gente entra até numa questão da paternidade e que sobrecarrega muito as mulheres, porque incube à mulher o lugar do cuidar e não ao homem. Então, essa masculinidade hegemônica, ela não diz que o homem é o responsável por cuidar, consequentemente, esse homem não vai cuidar dos seus pares. Esse homem, quando se reúne com outros homens, a probabilidade de ele ter um espaço onde esses homens vão se juntar para se destruir, e a probabilidade desses homens se juntarem para ter um ambiente de cura, um ambiente de escuta, é muito maior, de autodestruição. Então, e aí que a gente pega esses índices do tabagismo, do álcool. Então, em quantos momentos um homem estando triste é o amigo falando: vamos beber para esquecer, vamos tomar uma, vamos ali. Em quantos momentos os homens se reúnem: vamos fazer um jantar, vamos trocar uma ideia, como é que você está hoje? Como é que está a família? Pô, você foi demitido, mano, como é que foi essa situação? Pô, eu tô triste. Não, você foi demitido? Vamos beber, vamos trocar uma ideia no bar. Então, trazendo alguns contextos assim, eu sempre me pergunto aonde estão as emoções desses homens. Então entra o álcool, entra o uso de drogas, entra o consumo de pornografia, entra uma série de coisas e as emoções elas seguem guardadas dentro desses homens. Então essa parte da primeira pergunta, e aí quando a gente faz esse recorte para a parte da adolescência, a gente tem a questão do grande impacto das redes sociais. Então, o impacto das redes sociais na formação dos jovens pretos. Então, esse recorte de como os jovens pretos estão crescendo e quais são os referenciais de masculinidades saudáveis que esses jovens pretos estão vendo. Onde estão esses referenciais? Primeiramente, o que esses jovens consomem na internet? Quantos dos influencers que os jovens negros estão consumindo na internet são parecidos com eles? Quantos desses influencers que os jovens estão consumindo na internet estão falando de saúde mental? E aí eu trago uma outra camada: quantos desses jovens estão falando de saúde mental para a população preta? Então você tem um alto consumo de internet, mas você não tem um referencial que se parece com os jovens. E aí você pega uma juventude preta que segue consumindo em massa um conteúdo que não é semelhante a ele. Então isso torna é como se o jovem negro estivesse olhando para um espelho e ele não se vê nesse espelho, porque a busca de referenciais é completamente diferente de quem ele é. Então acredito que essa seja a parte mais destrutiva, e eu acredito muito na busca de uma representatividade positiva, histórias positivas de pessoas pretas, para que os jovens negros entendam a importância das emoções, a importância de você ver pessoas pretas sendo humanizadas, homens negros sendo humanizados, para você ter esse referencial
ao ser um adulto e nesse processo de crescer e esse adolescente negro virar um adulto e cessar essa lógica de violência que acontece na violência, que acontece na adolescência e na vida adulta. Eu sempre aprendo muito com esses jovens, gente. Obrigado. Obrigado, Ed. Gente, e aí agora chegou, né, o momento da gente poder também, além da fala do Thierry, além da fala do Ed, né, que veio abrilhantar também essa discussão, a gente pensar um pouco em como é que a gente chegou aqui para fazer esse diálogo, né? A gente está nesse diálogo aqui e a ideia é que a gente pense um pouco também, né, não só a partir das nossas experiências enquanto homens, ou enquanto a partir das nossas masculinidades, né, que são diferenciadas também, mas é um momento que a gente vai, né, falar um pouco, né, dessa obra que está aqui, da qual a Tainara é uma das coautoras, e a ideia é que cada pessoa que está aqui pegue e compre, né, pelo menos dois, um para si e outro para dar de presente, e aí já aproveita que ela autografa aqui, e quem não puder, depois ela tem um esquema aqui que vocês podem comprar depois e ela encaminha. Mas o ideal é que esses livros se esgotem hoje, né? Então, se cada uma pessoa que comprar dois... E aí, o meu papel aqui, né, além de fazer essa mediação, é trazer um gostinho aqui para vocês, né? Para que vocês tenham interesse depois de comprá-lo também, né? E aí, se ela me permitir, eu vou só falar um pouco do que eu li, né, das minhas reflexões. Ela já começa com o pé na porta, né, falando que a masculinidade é uma ideologia, que ela serve para subjugar as mulheres, né, e que, para além disso, ela vem apontando que tanto essa masculinidade tóxica, né, assim como o racismo estrutural, eles estão dentro da mesma caixinha, né? Então, se a gente não consegue arrebentar com um, a gente também não consegue arrebentar com o outro, porque eles vão se nutrindo, né? E umas coisas que ela trouxe também que são bem interessantes, que faz a gente pensar, como é que as mulheres elas podem mudar determinadas relações ou determinadas formas de se relacionar com os seus afetos sem ter uma relação direta de maternidade, né? Uma relação maternal com quem está tendo um afeto diretamente, né? Levando em consideração que não é necessariamente da natureza, mas sim uma questão social, essa situação de maternar, né, o tempo todo. E eu já estou quase encerrando aqui, né, e uma coisa que ela traz que é muito interessante também, que é essa crítica ao direito positivo do sistema jurídico institucionalizado, que reafirma, né, e reporta as desigualdades de gênero a partir de um padrão que coloca os homens sempre num lugar de superioridade. E por que isso acontece? Porque as leis são criadas por quem? Não são pelas mulheres, né? Então, tem toda essa questão, e aí a gente pode até fazer uma intersecção também com a relação racial, né? As leis também não são criadas por pessoas negras, né? Logo, nós ficamos alijados, né, dentro desse processo. Mas ela não está só criticando, né, essa sociedade, ela está apontando também possibilidades de mudança, né? E aí, quando ela traz essas possibilidades de mudança, ela traz, né, uma ideia de se construir uma nova masculinidade com uma transformação decolonial, utilizando a pedagogia das encruzilhadas. Bom, dito isso, acho que vocês vão querer ler mais, né? Aliás, ler mais não, vocês vão querer ler, claro. E aí o ponto final do texto, né? Eu não falei aqui, mas ela tem um tópico que ela traz o seguinte, né? Que é invertendo a lógica das masculinidades
com plataformas de conteúdo adulto, né? Então, assim, a Tainara, para quem não acompanha o trabalho dela, ela faz um trabalho de influencer, de digital influencer, de influenciadora, e ao mesmo tempo ela desenvolve também não sei se desenvolve mais, não desenvolve mais, mas desenvolveu um trabalho em plataformas de conteúdo adulto. Então, assim, a pergunta ela vai justamente diante dessa situação, né? Eu não vou falar disso, você fala, mas eu queria saber um pouco mais como é que a gente poderia construir essas novas possibilidades de alteração dessa masculinidade tóxica, né, na qual a gente possa viver de forma mais harmônica. E como é que você foi atravessada por essa experiência de atuar nessas plataformas? Como é isso? A gente vê a sua experiência, a sua jornada, é muito, muito importante escutar, e a gente precisa ir fazer isso aqui em outros bares de São Paulo. Agradecer a todos os presentes. E assim, as novas possibilidades de construção de masculinidade, eu vou dizer que é a educação, obviamente. Tem como, né? Eu trato a educação como um instrumento de cura. Porque é assim que a educação veio para a minha vida. E aí eu estou muito emocionada, porque assim, estar aqui é lembrar de pessoas na minha trajetória. Eu venho da política lá em Salvador, primeiramente. Então eu entro na política quando eu entro na universidade, no mesmo ano, eu tinha 19 anos. Eu tenho 33. O povo olha pra minha cara e fala assim, o quê? E falavam pra mim, por que você está estudando? Não vai te levar a lugar nenhum. E eu acredito na educação como esse instrumento de cura e como esse instrumento de trazer essas novas possibilidades de construções de novas masculinidades. Agora, a educação descolonizada, porque a educação também foi instrumento e ainda é instrumento de manutenção desse sistema. Então, precisa ser uma educação decolonial, uma educação que traga outras filosofias, e aí eu gosto muito das filosofias africanas, sem o impacto do colonialismo, porque o problema está na colonização. Ah, Tainara, mas a gente vive um Estado democrático de direito. Jura? Então, por que esses dados aqui, eles são tão alarmantes? Quem é que ganha com essas masculinidades que a internet chama de tóxicas, mas a gente na academia chama de hegemônicas? Porque o padrão hegemônico é o padrão que a colonização construiu. Então, a gente vive a colonização mesmo em um Estado democrático de direito. Porque a colonialidade de ser. É por isso que é tão difícil para você passar pela transição. E na transição, tendo hoje a sua identidade que você sempre teve, é tão difícil você estar vivo. A sua sobrevivência, o seu bem-estar, óbvio que você falou. Fiquei muito feliz de ouvir você dizer que, pô, eu sou feliz, minha felicidade é plena. Mas as suas dificuldades, elas são reais, porque a gente vive a colonialidade do ser. E aqui eu me amparo, obviamente, ao Aníbal Quijano, né? E aí eu trago, que eu não trouxe como referência no capítulo, porque é muita coisa, né? Mas é a partir do Aníbal, é a partir da Maria Lugones, que traz a colonialidade de gênero, que eu vou subverter a ordem, inclusive, para entrar em uma plataforma de conteúdo adulto como intelectual, porque quiseram manchar a minha trajetória como intelectual. Como assim? Se ela fala de decolonialidade, ela está em uma plataforma de conteúdo adulto? Porque quem cria esses mecanismos, né? E aí, referenciando a pergunta que o Léo trouxe, o homem não ganha, né? A mulher muito menos, não ganha ninguém. Ganha quem está lucrando com tudo isso. Quem lucra com o consumo exacerbado do álcool, quem lucra com as plataformas de conteúdo adulto, quem lucra é quem mantém o sistema, quem cria o sistema, porque o capitalismo está junto com a colonialidade. São os
tríade, né? A modernidade, e aí a gente precisa trazer o marco das Américas. Então, o descobrimento da invasão das Américas é o nosso marco de referência dos decoloniais. Que aí vem a modernidade, vem a colonialidade, vem o capitalismo. Nós éramos povos que não tínhamos civilização, não éramos civilizados, não tínhamos cultura, então o europeu traz tudo isso. Ele traz cultura, ele traz educação, ele povoa isso aqui, ele cria um sistema para controlar todo mundo, porque éramos animais, não éramos humanos. E a desumanização, ela está para além da questão racial, ela está para a questão de gênero, é o que a Maria Lugones traz. Precisa desclassificar, desconfigurar para controlar. Porque a premissa da hierarquia é o controle. E aí, como é que eu compreendo tudo isso e eu entro no comum de todo mundo? Não, eu tinha que entrar numa plataforma de conteúdo adulto, né? Óbvio. Porque eu estou fora do comum. Eu preciso ser fora do comum. Para que a minha pesquisa na prática, ela seja visceral. Eu sou uma pessoa visceral. Então eu entro, eu faço um ensaio sensual, que esse ensaio me permite uma segurança sobre a minha beleza que eu não tinha. Eu tenho a minha mãe, e é por isso que eu trago a experiência do maternar, porque quem diz que eu não devo usar lingerie, que eu não devo usar fio dental, é uma mulher. É a minha mãe. É a minha mãe que me fala isso. É a minha mãe que até hoje, quando me vê com um shortinho curto, ela, você vai pra onde assim? É a minha mãe, não foi um homem. E é por isso que eu trago a masculinidade como pensamento, como construção de psique. Porque a colonialidade, ela vai formar um controle de corpos e mentes. E eu sou fissurada pela questão da mente. Um dia eu vou fazer psicologia. Sou louca, assim, fissurada por isso. Porque eu tenho a minha trajetória, a partir da educação e todos esses acessos, que nem tudo foi na academia que eu aprendi, importante registrar isso. E o meu primeiro letramento vem das artes. Então eu sou bacharel em artes, e o meu primeiro letramento vem das artes. Quando você fala da arte como instrumento de cura, eu fico mais ainda, eu fico assim, gente, eu estou aqui ao lado de pessoas que reafirmam tudo o que eu acredito. E eu fico muito feliz com os encontros que Exu permite. Porque eu botei ele à frente disso. Falei, ó, o senhor dê conta aí. Eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer, está acontecendo. Então, são essas questões que me atravessam, que eu vou observando por que a minha mãe é que me ensina a não usar lingerie. Porque a minha mãe que se incomoda com minha roupa curta. Porque eu acabo, consequentemente, me incomodando com isso e achando que a minha beleza vai desqualificar a minha profissão. Porque ou você é bonita ou você é inteligente. Você não pode ser as duas coisas. Os homens, vou dizer os homens, mas assim, a masculinidade não permite isso. E às vezes a masculinidade habita em cada uma de nós. E como é que a gente subverte a ordem disso tudo? Eu gosto de subverter a ordem. A gente pega a economia do cuidado e a gente transforma isso em um instrumento de construção de novas masculinidades. Porque, me desculpe os homens presentes, mas a gente precisa das mulheres também para isso. Já que vocês formaram a gente para cuidar, então a gente pega essa ferramenta, desconstrói e reconstrói. Desconstrói a nós mesmas, porque é importante esse reconhecimento, é muito importante. Como é que a gente pensa isso de outras mulheres, né? Quais são os pensamentos que nós temos de outras mulheres a partir do marcador de masculinidades, né? Os julgamentos. E geralmente a gente vai ter esses pensamentos com mulheres que a gente não tem amizade. As nossas amigas, dificilmente, mas as que não são, é muito fácil. Mas a gente tem uma preocupação em desconstruir isso muito maior do que a dos homens, porque é o efeito do duplo sentido, né, do duplo fenômeno, que a Lélia fala até isso, né, do racismo e sexismo.
é o duplo fenômeno. Nós somos atravessadas porque a estrutura não nos favorece, porque dentro dessa hierarquia nós estamos precisando, né, a partir deles, estar abaixo dos homens. Então é um interesse também nosso essa desconstrução, porque dentro desses dados tem os nossos amigos, tem os nossos namorados, nossos crushes, nossos esposos, tem os nossos filhos e tem as nossas construções individuais, que no meu caso foi necessário o ensaio sensual para me dar segurança da minha beleza e para dar garantia que a minha intelectualidade mora também quando eu estou vestida de lingerie. Ela não acaba. E ela se potencializa. Porque eu me sinto mais empoderada, eu não pego a minha sensualidade e coloco em um lugar que a masculinidade hegemônica quer, que é de depreciação. Eu não me torno vulgar a partir disso, eu me torno potente. Eu pego a Audre Lorde e falo a masculinidade como a minha a sensualidade, o meu prazer, o erótico, e massa que você escreve sobre o erotismo, como a minha felicidade, como a minha potência. Porque a gente precisa sentir prazer, não só na cama, a gente precisa sentir prazer em estar aqui na roda de conversas, a gente precisa sentir prazer em outros aspectos da vida. E não falar só de dor. É por isso que eu achei muito massa a gente discutir isso aqui em um bar. Porque a gente tem que subverter todas as ordens, assim, ó, vamos fazer uma miscelânea de coisas diferentes. Porque se a gente está descolonizando, a gente não pode repetir os espelhos. E é muito perigoso uma sociedade onde a internet valida todo mundo repetir os espelhos. Então são muitas provocações que eu trago, mas eu acredito em todas elas que a educação decolonial, que a escuta, a observação, a empatia, o amor e o respeito são os combustíveis essenciais para a gente construir novas masculinidades dentro dessas tantas pedagogias da encruzilhada que a gente ainda precisa descobrir. Vocês têm perguntas para fazer, gente? Quem tiver pergunta, a gente queria que vocês viessem aqui na frente para poder dar aqui do lado aqui, né? Para poder sair na gravação, por favor.